Falar do ponto de vista histórico do que a gente está vivendo no jornalismo é muito interessante a gente sentir, né, naquele dia que você fala, nossa, que dia quente do noticiário, a gente estar escrevendo ao vivo a história do mundo, né, desde essa invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Isso vem sendo uma reflexão de todos, né? Inclusive dos historiadores. A Lilian Schwartz, escritora, professora, historiadora, está conosco aqui justamente para que a gente fale um pouquinho sobre, na história do mundo, o que isso significa, né? Ela tem refletido sobre isso nas suas redes sociais e por isso está aqui ao vivo conosco para conversar com você do UOL. Olá, Lília, que honra tê-la aqui conosco nesse dia histórico, como a gente tem falado, né? Nesse momento histórico que às vezes não é tão positivo, traz um desconforto. Eu vejo o seu desconforto, inclusive, pelas suas análises nas redes sociais. Mas um feliz ano novo para você, um bom 2026. Bom dia. Bom dia, Fabíola, professor Maierovitch Sakamoto, que descobri que faz anos no mesmo dia que eu, 27 de dezembro, não é isso? Que legal. Nós somos da turma. Não, ele não faz 27. Confundiu. Então foi fake news. Acho que foi fake, Lilian. Eu sou de 11 de abril. Tá chegando. Eu pensei que éramos nós. O Padre Júlio é. O Padre Júlio é. Tem outros, dia 27, é isso. Feliz ano novo velho para vocês. É isso. Ô, Lília, é sempre muito difícil a gente falar, né, o impacto histórico de uma ação como essa. Mas a gente pode fazer, e é um exercício que você sempre faz, e eu adoro, de analisar as imagens, né? Essas imagens históricas desse acontecimento. Lá na Venezuela nos últimos dias. Inclusive a imagem de Nicolás Maduro, quando foi capturado, né, pelos agentes americanos, colocado ali num helicóptero, depois no navio. Está aí essa imagem dele com esse protetor de ouvido, esse óculos, ele segurando a garrafa, provavelmente com as mãos algemadas. O que essa imagem significa para a história do mundo, Lília? Bom, não é à toa que essa foi a imagem que mais circulou internacionalmente, não é? E ela foi expressamente divulgada pelo governo norte-americano. Eu chamo isso de imagens do poder. Eu me apoio muito numa crítica israelense, que é radicada em Brown, nos Estados Unidos, Ariela Azoulay, que ela fala que as fotografias são como sentinelas. Elas pedem da gente, Fabíola, um pacto cidadão, um pacto com a fotografia. Qual é esse pacto? Que todos nós estamos implicados e implicadas nessa fotografia. Quando nós vemos, quando nós naturalizamos uma imagem assim e quando nós divulgamos uma imagem assim acriticamente, como se as imagens fossem neutras. Ora, divulgar a imagem de Maduro, que eu não tenho nenhuma saudade dele, mas vamos falar do que se trata, que contexto é esse? De Maduro, de um chefe de um país, o chefe de uma nação, deposto e rendido dessa forma, não só ele está com os olhos vendados, com uma proteção auricular, está algemado, a gente vê a sombra de uma pessoa provavelmente segurando o braço dele, vocês podem ver aqui logo abaixo, como ele tem uma garrafa de água muito frágil nas suas mãos. Isso é a imagem do tirano vencido. E como vencedores e vencidos são relações, não há como falar do vencido sem, ao mesmo tempo, pensar no vencedor. Então, essas são imagens de poder e imagens que pretendem humilhar, vencer duas vezes, vencer militarmente e vencer também moralmente. Novamente, bom dia, obrigado aqui pela presença, feliz ano novo para você. Te aproveitando, abusando, temos agora uma historiadora para poder fazer uma análise com a gente. O Maduro, depois de ser capturado, ele foi levado para o USS Iwo Jima. E aí a gente fica pensando assim que essas coisas não são feitas pelos Estados Unidos por coincidência.
Iwo Jima, né, o navio é um navio para receber helicóptero e para desembarcar fuzileiros, mas Iwo Jima, esse navio foi batizado por conta da Batalha de Iwo Jima no Japão, né, em fevereiro e março de 45, em que os Estados Unidos travaram a batalha pesada com os japoneses, ganharam, né, foi uma batalha fundamental para a conquista do Pacífico, né? E se não me falha a memória, foi onde, inclusive, levantaram aquela foto, que montada também, dos soldados americanos erguendo a bandeira, né, mostrando, olha, estamos conquistando o solo japonês. Essas referências também colocadas no meio desse processo não são à toa, né? Bom, linda sua pergunta, Sakamoto. Eu penso que nós vemos imagens por relações. Uma imagem é vista com uma associação que eu faço com outra imagem. Essa imagem dos Estados Unidos conquistando, finalmente, o Japão, ela não à toa foi duplicada, você deve lembrar, Sakamoto, quando no contexto do atentado a Donald Trump. Nós todos temos que lamentar esse tipo de atentado, mas nós sabemos como Donald Trump é um craque na construção de imagens. E ele construiu a sua imagem como um herói que não cai com qualquer atentado, e você lembra que eles deram um jeito de fazer a imagem lembrar a imagem de Iwo Jima, ou seja, aí estava Trump, candidato a presidente, segurando a bandeira norte-americana e não caindo diante dos seus inimigos. Então, imagens são assim, a gente acaba olhando por convenção visual, e nem nos damos conta. Mas, na verdade, estamos reproduzindo, a partir desse documento, modelos, ideologias, formas de dominação. A senhora, você, não vou falar senhora que ela fica brava comigo. Você é professora também lá nos Estados Unidos, né? Há bastante tempo atua, né? Pesquisadora por lá e aqui. Quando a gente olha essa ação de Donald Trump, como que a gente pode entender isso na história de governos americanos? Muita gente está falando, não, isso é a coisa mais grave que aconteceu nos últimos 40 anos, quando se trata da América Latina. Tem gente que amplia isso. Tem como a gente já marcar isso na história, a gravidade dessa ação de Donald Trump para a história dos Estados Unidos e aí, claro, consequentemente para o mundo? Bom, foi evidentemente, vocês têm dito isso a todo momento, não quero repetir, um ataque à soberania, uma violação dos direitos internacionais e dos direitos dentro do próprio país, porque o professor Maior pode me corrigir, mas isso não precisava de uma aprovação do Congresso que nunca existiu. É possível comparar com várias situações já experimentadas pelos Estados Unidos. Talvez a mais próxima, aqui pensando alto, é a deposição do Manuel Noriega no Panamá, em 1989, uma situação bastante semelhante. Mas se nós formos voltar na história, eu tomaria o programa inteiro de vocês se eu fosse falar das várias guerras em que Estados Unidos esteve ligado, desde a Guerra de Cuba, que rendeu o bloqueio continental desde 62, podemos falar da Guerra do Vietnã, uma guerra longa, né? Uma guerra que foram 20 anos, 1955 a 1975, se não me falha a memória, a Guerra do Iraque, que levou o país ao colapso, a Guerra no Afeganistão, a mais longa que os Estados Unidos esteve, que foi de 2001 a 21, salvo engano também, uma guerra que também levou um outro país ao colapso, Granada, Líbia, é preciso lembrar, isso sem a gente falar do apoio a golpes de estados, ou então das bases militares que foram citadas pelo professor Maier agora. Então, enfim, na história norte-americana, essa história de intervenções é uma história bastante conhecida. Mas 2026 ficará na história dos Estados Unidos, porque foi uma guerra sem qualquer aprovação legal, foi uma intervenção, um sequestro de um chefe de governo, que vai ser julgado, vi que vocês falavam a respeito disso, o professor Maierovitz já comentou, por um tribunal em Nova York, a partir da alegação
de narcotráfico e de drogas. Concordo totalmente com o argumento do professor Mairovitz. Donald Trump não falou em democracia, mas falou sim nas reservas de petróleo. Então, estamos mais uma vez assistindo essa nova velha história norte-americana. Não me parece muito nova, mas tem a maneira como foi realizada, a duração que foi realizada me impressiona muito. Me impressiona muito também, Fabíola, como não estamos falando de mortes. O New York Times falou ontem em 80 mortos, antes tinha falado em 40 mortos. Por que não estamos falando das mortes? Né? Por que estamos falando só desse grande empreendimento militar? A história é muito feita de silêncios, né? E o jornalismo, imagino que também. Inclusive, esse fio que você abriu, essa fio da meada, porque, inclusive, a gente está no começo de ano, né? Começo de ano é momento, inclusive, para reflexão sobre os nossos próprios comportamentos. E ao você falar eu queria que você... A história, né, como disciplina, como ciência, ela vem sendo muito atacada. O ensino da história tem sido muito atacado nos últimos tempos ou menosprezado. O que uma ação como essa que aconteceu na Venezuela deveria ensinar os brasileiros sobre a importância de aprender história, de discutir história, de manter a história no nosso cotidiano? Olha, Sakamoto, a história, ela não se repete. Eu discordo da ideia de que ela se repete, mas eu concordo com um historiador chamado Peter Burke, que ele fala que a história sempre deixa um recado. E esse recado vem sendo dado há muito tempo, né? Ou seja, quando nós falamos tanto do papel dos Estados Unidos pela democracia, nós esquecemos de falar do papel dos Estados Unidos na Operação Condor, e como os Estados Unidos apoiou vários golpes militares, inclusive aqui no Brasil. Falamos tanto agora de doutrina Monroe, mas nós poucos pensamos que Monroe era um presidente dos Estados Unidos, enfim, estamos falando aqui de 1817, 1825, e que ele fez, a doutrina Monroe quer proteger os americanos do colonialismo europeu, mas não quer criar uma outra forma de colonialismo interno. A ideia de América para os americanos não quer dizer a América para a América do Norte. Esses são alguns exemplos de lembretes que a história dá. E que a gente precisa da história. Precisamos de documentos, precisamos contrastar documentos. Qualquer historiadora é passível de crítica se eu tiver usado mal os documentos. Se eu não tiver contrastado documentos, trabalhado com muitas fontes, como vocês, jornalistas. Mas não é possível esquecer o passado. Quem esquece o passado se arrisca a não saber lidar com o presente. Já que ela nos provocou aqui a falar sobre a questão, né, o papel da imprensa, inclusive, né? É muito difícil essa cobertura em relação à Venezuela, inclusive, do que acontece, porque o que é a Venezuela também, muito difícil as informações. Esse número de mortos, inclusive está na nossa página do UOL essa reportagem falando sobre o número de mortos, que está sendo divulgado, inclusive, pelo jornal americano, o New York Times, falando que o número de mortos subiu na Venezuela para 80, né? Ontem o New York Times havia dito 40 mortos entre militares e civis após os bombardeios dos Estados Unidos e agora eles atualizaram esse número em 80 mortos. Mais cedo, inclusive, a presidente interina lamentou a morte dos agentes de segurança de Nicolás Maduro, inclusive são agentes cubanos. Ela veio a público para falar, inclusive, sobre essas mortes. A presidente interina, Delcy Rodrigues, fez uma homenagem aos 32 militares cubanos que faziam parte da guarda de Nicolás Maduro e que foram mortos nas ações militares norte-americanas. Mas o próprio governo atual, né, da Venezuela, que é coordenado por ela, pelo que a gente pode entender até agora, não falou sobre o número oficial de mortos, inclusive. A gente viu algumas entrevistas e declarações falando sobre a morte de civis, né? Ontem mesmo o programa Fantástico trazia ali entrevistas com pessoas que perderam familiares
nesses ataques dos Estados Unidos. Mas não há um número oficial, até pela dificuldade de um país. Agora eu queria focar um pouquinho, professora Lília, até o professor Mairovic está só ouvindo, daqui a pouquinho a gente passa a palavra, professor. Vamos só aproveitar nossa historiadora ao vivo aqui, já te passo a palavra. Mas eu queria aproveitar a Lília aqui, a gente falou agora sobre a história dos Estados Unidos, foi o que eu perguntei a ela, eu queria falar sobre a história da Venezuela. Desde quando houve esse ataque, muitas mensagens chegaram e falaram assim, mas ele é um ditador, mas olha só o que a Venezuela estava sofrendo. Eu há pouco fiz essa provocação ao professor Trevisan, falando sobre a liberdade do venezuelano. E eu vou repetir essa pergunta, Lilian, para você agora. Como você vê a Venezuela hoje, antes desse ataque? Como é que você vê a Venezuela daqui para frente? É possível dizer que o venezuelano hoje tem a liberdade, quer dizer, está livre de um ditador como Nicolás Maduro? Bom, a situação da Venezuela, quem diz que sabe o que vai acontecer, mente, né? Ou seja, porque primeiro Donald Trump falou que o governo norte-americano controlaria a Venezuela, depois admitiu que a vice-presidente assumisse o poder, vice-presidente que foi eleita numa eleição que é totalmente contestada, então estamos aí num terreno muito pantanoso, né? O que nós sabemos é que a Venezuela, desde Nicolás Maduro, tem sido palco para todo tipo de violação dos direitos internacionais. Eleições fraudulentas, perseguições terríveis aos opositores, ou seja, um governo autoritário, ditatorial, que se impõe pela força também. Então, eu diria aqui que Nicolás Maduro não deixa saudades. A mim não deixa. Mas estamos falando de questões aqui complicadas, né? Ou seja, já vimos Estados Unidos intervir em várias nações e, após essa intervenção, deu-se o colapso dessas nações. Podemos falar aqui de Iraque, podemos falar aqui da Líbia, do próprio Afeganistão. Então, o que virá daqui para frente é o terreno da insegurança, né? Por isso que historiadores e historiadoras são tão práticos, né? A gente fala de ciclos que se encerram, né? Aquilo que vai acontecer do futuro ninguém é dono. Agora, eu te diria que Nicolás Maduro não deixa saudades. Posso só também fazer mais uma provocação que tem me chamado a atenção, além da questão do número dos mortos, Fabíola, que é a questão de se comentar pouco sobre Cília Flores. Ou seja, os jornalistas têm chamado a atenção de como ela tinha uma posição muito importante, como ela era muito influente, ou seja, não era apenas uma dolar ou uma esposa, mas a cobertura jornalística sobre ela, inclusive as imagens dela, são poucas, não é? Ou estou enganada? Ou é mais um silêncio? Eu acho que isso é muito, muito interessante, inclusive, de passar para o professor Mairovic. Independentemente dos erros e acertos da imprensa aí, eu acho que da legalidade da prisão dela, né, professor Mairovic? Eu acho que a gente realmente não falou aqui a respeito da esposa de Maduro. A gente trouxe a informação mais cedo, está na nossa página também aqui no UOL, falando que eles tentaram, né? Aliás, é a nossa manchete principal agora, falando que Maduro, já prevendo o que poderia acontecer com ele estava tentando negociar um exílio em Belarus. A Rússia adotando uma cautela sobre a Venezuela, mas ele teria tido esse objetivo de ter um exílio mais confortável. Eu estava conversando com um ditador lá, um exílio mais confortável, que acabou não acontecendo porque ele foi pego ali, tentou fugir na hora que os agentes americanos chegaram, mas não conseguiu, e aí ele e a esposa foram levados e foram detidos. Vamos lá, professor Mairovic, acho importante nesse ponto aí, nos questionamentos até que a Lília trouxe para a gente sobre as legalidades ou não de tudo isso. O papel da esposa de Nicolás Maduro e a prisão dela, professor Mairovic. Bom, eu vou aproveitar todos os ganchos da brilhante professora Lília. O primeiro delas, eu pegando carona, a partir do momento que ela falou, me acendeu uma luz. Qual seja, imagem. As Nações Unidas, a ONU, tem regras para tratamento
para tratamento, e eles chamam tratamento mínimo para prisioneiros. Essas regras são também conhecidas mundo afora e no direito internacional como regras do Mandela, porque ele que foi o inspirador. Então essas regras protegem, atenção, a imagem e a dignidade. Imagem e dignidade foram pelos Estados Unidos usadas, ou melhor, pelo governo Trump, usadas contra as normas, contra as regras mínimas. Então, ocorreu, evidentemente, ofensa ao direito de imagem, direito internacional, à imagem, direito das gentes, direito internacional público e também à dignidade. Isso com relação a ele e agora com relação à esposa. A esposa foi vista, inclusive, na ordem de prisão do juiz federal como coautora desses crimes, de todos esses crimes. Ela seria o quê? Uma partícipe, uma coautora e corresponsável pelos crimes. É essa a absurda tipificação que está sendo usada. Outro ponto, também aproveitando a bola que me passou a professora Lília, que é a seguinte: ela falou dos mortos nessa invasão, com violação à soberania, com desrespeito à autodeterminação dos povos, que é fundamental. Mas ela falou em mais de 100 mortes, falou inclusive nas matérias do New York Times, como a de ontem, por exemplo. Mas tem um ponto também que não podemos esquecer: os assassinatos, ou seja, as mortes, e são mais de 100 mortes em razão do bombardeamento de embarcações sob suspeita e nenhuma prova de narcotráfico. Aí, e eu acho que é muito importante a gente ficar de olho em tudo isso. E os Estados Unidos, Fabiola, esse é um ponto também. Eles não são subscritores. O Sakamoto falou há pouco do Tratado de Roma. Os Estados Unidos não subscreveram o Tratado de Roma, que criou em 98 o Tribunal Penal Internacional. Então eles querem ficar fora. Como Israel também não assinou. Sobre essas questões jurídicas e internacionais do direito... pode falar. A gente, só para quem está conosco na TV, a gente vai fazer o intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube. A gente recebe nesse momento a historiadora e escritora Lília Schwartz conosco, fazendo análise do ponto de vista histórico desses últimos acontecimentos. Vamos lá, Lília, pode falar. Não, eu só queria conversar a partir dessa dica do professor Maierovitz. Se ela é considerada coautora, nós podemos perceber como as imagens, e imagem tem a mesma raiz magia, não é? E, portanto, tem a ver com o imaginário. Se ela é coautora, por que, então, os Estados Unidos não deram a imagem dela paritariamente com a imagem de Maduro? Isso mostra como imagens são seleções, como são silenciamentos, ou seja, nesse momento interessa divulgar o corpo do homem, do chefe de Estado, e não da esposa, que, por outro lado, será culpabilizada como ele. Ô, Lília, eu queria trazer a discussão um pouco para a discussão do que está acontecendo no Brasil, né? Tentando até sair da discussão do boteco, como disse aqui o professor Walter Maierovitz. A gente vê que essa ação dos Estados Unidos à Venezuela tem um impacto nas eleições brasileiras. E quem está dizendo isso é justamente os líderes políticos. A gente viu o vídeo de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, chamando, inclusive, para as eleições desse ano e o impacto que isso vai ter no Brasil. E tem na nossa página, tá, entre as mais lidas desde o início da manhã, uma coluna da Daniela Lima, nossa colunista aqui do UOL, falando que Lula, inicialmente incrédulo, já está prevendo o impacto dessa ação dos Estados Unidos nas eleições desse ano. Aí a gente traz isso para a população em geral. A gente vê aí na conversa bem superficial, tá certo, Donald Trump tá certo, outros é um absurdo, e por aí vai.
Qual é o impacto que você vê isso na vida da população, né? Quando a gente vê um acontecimento como esse e as pessoas não se atêm aos fatos e aos direitos internacionais, como estamos discutindo, ao direito à soberania, e vão mesmo para uma análise mais superficial, mas que tem impactos eleitorais aqui no nosso país. A gente está iniciando o ano de 2026, que é um ano importantíssimo, no qual a gente vai ter eleições presidenciais em outubro. E isso já está em jogo, e não é agora nesse ano, isso já está em jogo desde o ano passado. E a gente sabe que, como parte dos apoiadores de Bolsonaro, como a gente chama o bolsonarismo, apoia Donald Trump, apoia essa invasão à Venezuela, né? Isso tem um impacto aqui no Brasil, né? Nos eleitores brasileiros que vão recebendo isso. Há pouco até estava vendo o senador que colocou nas redes sociais, há pouco, primeiro o deputado Nicolas Ferreira, que sempre comenta, quem colocou também hoje mais cedo foi o Ciro Nogueira, falando, olha, nós devemos apoiar mesmo e torcer para que isso também possa ter impacto aqui no Brasil, né? Falando sobre essas questões aqui no Brasil, que a esquerda brasileira devia se unir ao povo, né? E pedir e comemorar essa situação aqui. Vamos lá, estamos já voltando para quem estava conosco na TV, já estamos de volta. Eu pergunto a Lilian Schwartz aqui, qual o impacto que isso tem no nosso país, o impacto político disso, as pessoas celebrando essa invasão? Bom, eu não me refiro aqui ao povo venezuelano, sabemos, eu não tenho os números comigo, mas sabemos que nesses anos todos de Maduro, como quanto a população venezuelana sofreu também. Então, essa situação, não sou eu a julgar o que a população venezuelana está comemorando ou não, né? Essa é uma outra questão, mas vamos falar dos brasileiros que estão usando ideologicamente essa questão. Eu já fiz uso da rádio Uber, né? Tomando Uber, eu que estava aqui em São Paulo nesse período, imediatamente os motoristas já falam, olha, agora Lula que se cuide, vão pegar o Lula, né? Então, essa questão já está sendo muito acionada no Brasil. Você citou o governador de São Paulo, Tarcísio, mas o Caiado já se manifestou, o Cláudio Costa também já se manifestou, ou seja, todos favoravelmente à situação, ao sequestro de Nicolás Maduro. E estamos entrando nesse ano, não me arrisco tanto frente ao Sakamoto, mas estamos entrando nesse ano tão escorregadio. Lula começa o ano de 2026 com uma situação vantajosa, até por conta do impasse dos candidatos da direita e da extrema-direita, mas sabemos como essa situação é muito volátil, como esses meses serão muito decisivos, né? É preciso lembrar que Lula não apoiou as eleições de Maduro, né? Ou seja, afirmou que as eleições foram realizadas de forma fraudulenta. Mas a oposição vai tomar essas imagens, já está fazendo isso, né? Mostrando Maduro abraçado com Lula e tudo mais. E eu, como acadêmica que sou, eu digo que eu tenho muito medo de um tipo de teoria que nós não consideramos, que é a teoria do senso comum. A teoria do senso comum já movimentou muito o mundo, já produziu guerras, já produziu ocupações, já produziu golpes de Estado. Então, é muito importante, e o jornalismo tem feito isso, que a gente combata as fake news, né? Que nesse ano que impere aí, que nós tentemos dar boa informação. A influência desse episódio é tremenda e vai continuar, porque vocês já devem ter falado disso, mas Trump hoje já fez ameaças ao presidente da Colômbia. Trump ontem já ameaçou a vice-presidente, a atual presidente interina da Venezuela, ou seja, essa posição agora de Trump vai autorizando esse tipo de linguagem política, né? Vai autorizando outras invasões, vai autorizando outras ocupações. Isso porque também o mundo tem dado respostas muito comedidas, né? Quase capitulando diante do que aconteceu. Então, eu me preocupo muito com a maneira como 2026 começou, me preocupo muito. Se você se preocupa, imagina eu, então.
Lília, querida, muito obrigada. Que você tenha um ano maravilhoso e que a gente tenha muitos encontros e te receba aqui na nossa sala do All News. Sabe que é um grande prazer tê-la aqui conosco, com esse olhar amplo sobre a história atual, do passado e tentando aí falar do futuro. Eu sei que você não gosta de falar do futuro, mas a gente gosta de te provocar nisso. Muito obrigada. Um beijo para você. Beijo. Fabíola tem 1 minuto só, porque já que eu comecei pelo uma gafe com o Sakamoto, e como os historiadores sempre dão uma resposta para tudo, eu diria que eu vou desejar que o Sakamoto tenha um feliz desaniversário no dia 27 de dezembro, na tradição do Lewis Carroll e da Alice no País das Maravilhas, que ela celebrava sempre, não o seu aniversário, mas o seu desaniversário. Então, feliz desaniversário, Fabíola, professor Maiorovic e o Sakamoto também. Boa, eu adoro essa história do desaniversário. Posso falar uma coisa assim, aproveitando a Lília? Pode. Pode. Lília, depois dessa sua fala, eu lembrei imediatamente, é um livro que eu estou lendo, do Antônio Scurati, que é um grande historiador. E ele, no seu livro, Os Últimos Dias sobre a Europa, que eu estou na metade ainda, ele falou muita coisa e você falando me fez lembrar imediatamente dele. Mas do jeito que a gente vai nessa polarização aqui no Brasil, já vão voltar à doutrina do São Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, que viveu no século XI, dizia da legitimidade do tiranicídio, ou seja, de se matar o tirano. Já nós vamos chegar a isso, Lília. Ô, Lília, mas é só para agora aproveitar, já que foi citado. Não, mas eu quero agradecer a Lília pelo desaniversário, assim, agradecer a lembrança. Mas eu gosto do 27 de dezembro, né? Eu estava lembrando aqui, 27 de dezembro se celebra São João Evangelista, que é o apóstolo que escreveu o Apocalipse. Ai, meu Deus, você... Gente, calma, a gente tem que fazer clima de ano novo. Eu vim até de branco hoje. Pelo amor, mas não dá, o noticiário não deixa. Lília, um beijo. Obrigada, querida. Beijo, Tchau, tchau.